Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. A nossa lição de hoje, a lição de número 4, que já está em tela já para você, é Davi, amigo fiel. O texto do dia vai nos dizer: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24. A síntese diz: no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. A amizade hoje é o tema central da nossa aula de hoje. E certamente eu acredito que você tem alguns amigos. Na verdade, nós acreditamos que a amizade verdadeira que iremos aqui ver, nós teremos frutos maravilhosos acerca dessa amizade que nós iremos nutrir com homens ou mulheres que têm realmente o temor de Deus e que também aqueles que não têm o temor de Deus, mas que mesmo assim nós nutrimos uma amizade, e essa amizade é uma amizade sincera e que certamente vai produzir nas nossas vidas algo extraordinário enquanto estivermos aqui neste plano. Como de costume, nós teremos 3 objetivos que iremos delimitar com vocês e certamente irá nos ajudar a entendermos ainda mais dentro da lição de hoje acerca desse assunto tão importante para os dias atuais, uma verdadeira amizade. O primeiro diz: considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas. 2. Evidenciar os aspectos de uma amizade edificante. E 3. Dimensionar os perigos das amizades virtuais. Nós precisamos ter a maturidade espiritual e o equilíbrio espiritual também para fazermos as nossas amizades. E isso é muito importante, porque existirão amizades que serão tóxicas, amizades que causarão problemas na nossa vida, na nossa até existência nessa terra. E eu e você, como servo de Deus, querido jovem, entenda isso. As nossas amizades, elas precisam ser amizades saudáveis, e principalmente em se tratando de pessoas que vão fazer parte do nosso ciclo de amizade, eu e você como cristão, nós precisaremos ser, em alguns aspectos, seletivos com as nossas amizades verdadeiras, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso crescimento também, como pessoa e como ser social em que somos. E temos que ter em mente isso. As nossas amizades, elas precisarão trazer na nossa vida algum fruto. Tanto nós aprendendo com estas pessoas e estas pessoas que serão nossos amigos aprenderão conosco. O texto que nós estaremos estudando em classe é o texto que está em tela de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. A introdução da revista vai nos dizer: nesta lição, falaremos sobre a amizade, tendo como foco de análise a história de Davi e Jonatas. O primeiro, filho de Jessé, cresceu pastoreando ovelhas. O segundo, filho de Saul, foi educado na corte, sendo preparado para a guerra e para o poder. Em comum, temiam a Deus, eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Devemos sabiamente escolher nossas amizades e companhias, pois elas exercem grande influência sobre nossas vidas. Esse será o fio condutor de nossas reflexões. Ainda assim, Jonatas, sendo filho de um rei, e Davi, um pastor de ovelhas, nutriam uma amizade sincera, e nós iremos entender ao longo dessa lição de hoje, porque uma coisa era comum entre os dois: a sua vida de fidelidade a Deus, a sua vida de obediência ao Deus Criador dos céus e da terra. Independentemente da classe social, independentemente daquilo que ele vá possuir a pessoa, o mais importante na amizade para nós, como servos de Deus, é termos e nutrirmos amizade com pessoas que temem a Deus e que vão nos conduzir ainda mais à presença de Deus. Amizades que vão nos distanciar da presença de Deus não são amizades saudáveis, são amizades que vão causar problemas na nossa vida em algum momento da trajetória das nossas amizades.
Então isso fique bem claro em sua mente, jovem, no dia de hoje. Você precisa ter em mente a ciência de escolhas das pessoas que verdadeiramente farão parte do seu ciclo de amizade. E isso é muito importante nos dias atuais. Em qualquer circunstância, nós precisamos contar com aqueles que verdadeiramente são os nossos amigos. É como a palavra de Deus nos diz em Provérbios 17:17. É um texto muito tremendo. Ama o amigo e na adversidade ele vai se tornar um irmão. Parafraseando o texto para você. Então, em qualquer circunstância da vida, aquele amigo, com certeza, o amigo verdadeiro, estará presente para nos auxiliar. E nós, como servos de Deus, o nosso amigo é o Senhor Jesus. Está conosco todos os dias, mediante o seu Santo Espírito, guiando as nossas vidas e nos fortalecendo diante das adversidades. Todos poderão nos deixar, mas o Senhor, ele continuará como amigo fiel e verdadeiro conosco. Esse é o nosso principal amigo em todas as adversidades, em todas as aflições, em todos os momentos difíceis, nós poderemos contar com o Senhor. E certamente, jovem amigo, nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, precisamos contar com as orientações desse nosso amigo fiel e tremendo, que é o Senhor Jesus. O tópico 1 diz, uma amizade inspiradora. Quem era Jonatas? Subtópico 1. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam isso, hebreus. Jonatas era um comandante experimentado em guerra. Podemos observar algumas características que nos chamam a atenção na vida de Jonatas, como, por exemplo, fé, o caráter, a bondade e senso de justiça. Isso contrastam de forma impressionante como a ausência das características supracitadas em relação ao seu pai Saul. Jonatas se mostrou fiel ao seu pai até quando tombaram juntos no campo de batalha. Nós vemos as principais características na vida de Jonatas. Um homem temente a Deus, um homem que tinha uma vida interior realmente transformada pelo poder de Deus, porque tinha realmente a direção do Espírito de Deus, um homem fiel ao seu pai, até nos últimos momentos de sua vida, nutriram os dois uma amizade. E Jonatas tendo uma amizade sincera com o seu pai. E nós vamos ver, ao longo da lição de hoje, aquilo que foi nutrido de amizade entre Jonatas e Davi. E nós vemos uma disparidade acerca de vida social na vida de Jonatas e na vida de Davi. E nós vemos na nossa atualidade uma dificuldade existente quando as pessoas galgam condições financeiras elevadas e quando tem uma estrutura social diferente de outros irmãos, vai ser para eles talvez difícil eles nutrirem uma amizade verdadeira, talvez com uma pessoa que tem poucas posses. Mas isso para nós, como servo de Deus, que conhecemos ao Senhor e a sua palavra, isso não vai trazer nas nossas vidas barreiras ou obstáculos que poderão impedir a nossa amizade com qualquer que seja a pessoa, dependendo do seu credo religioso e também da sua vida social e financeira. O mais importante é nós termos maturidade, equilíbrio e moderação nas nossas amizades e naquilo que nós transparecemos e externalizamos para as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos ter muito cuidado com as nossas amizades, porque isso fará toda a diferença em todos os momentos. E nós iremos entender verdadeiramente quem são os nossos amigos, são nas adversidades. Na bonança, todos estarão próximos, mas talvez alguns poucos estarão com você em momentos de aflição, em momentos de dificuldades. Você poderá contar, com certeza, talvez com poucos. Subtópico 2, Saul ou Davi? Eis a questão.
À medida em que a amizade de Jonatas com Davi se fortalecia, a relação daqueles com seu pai, Saul, ficava delicada. Davi, cada vez mais reconhecido e aclamado, causava em Saul ciúmes. Jonatas reconhece que o Senhor era com Davi e que Saul não teria poder para o impedir de reinar sobre Israel. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Esse texto vai retratar nas nossas vidas aquilo que realmente estava dentro do coração de Jonatas. Mesmo tendo seu pai como rei sobre Israel, ele entendeu verdadeiramente que Davi iria suceder o reinado e que ele estaria na segunda pessoa de Davi. Ele entendeu o chamado que Deus tinha na vida de Davi e assim entendeu que realmente o seu chamado era um chamado de Deus. E nós precisamos entender para a nossa atualidade nos dias de hoje essa questão, que às vezes as pessoas são chamadas por Deus, são os nossos amigos, e eu e você nunca e jamais poderá subir ao nosso coração o sentimento de ciúme, um sentimento contrário àquilo que Deus está estabelecendo na vida do meu semelhante. Deus certamente era na vida de Davi. Deus, através do profeta, o profeta Samuel, ungiu a Davi a rei. E aí Saul começou a persegui-lo. Mas mesmo assim, Jonatas, filho de Saul, entendeu que Davi tinha a chancela de Deus, de Deus, para se tornar rei de Israel futuramente. O subtópico 3 diz: uma amizade que não foi esquecida. Em um tempo em que Davi poderia usufruir de suas conquistas, mais uma vez demonstrou seu valoroso coração ao lembrar da aliança feita com seu amigo Jonatas muitos anos antes. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. 1 Samuel 20, 42. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? 2 Samuel 9:1. Essas são demonstração de uma verdadeira amizade. Nós entendemos verdadeiramente que pelos textos agora lidos, os dois textos, nós vemos realmente algo firmado entre Davi e Jonatas, algo compartilhado entre os dois. É claro que dentro da direção de Deus, um pacto feito, uma aliança feita entre os dois, através do conhecimento dos dois com o Senhor e a fidelidade dos dois para com o mesmo Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Uma amizade se tornará duradoura quando há realmente desprendimento das duas pessoas ou mais, e que haja sinceridade no coração, primeiramente, de ter uma vida regrada pela palavra de Deus e pelas orientações de Deus. E o árbitro sempre será o Senhor e a sua palavra. Eu coloquei aqui alguns conceitos para você, professor e querido jovem, acerca da palavra amizade que está em tela. Diz assim: amizade significa estima, afeição, simpatia, independentemente de existência de laços familiares. Nós vemos isso que eu vou dizer para você, talvez tenha acontecido com alguém que você conheça ou talvez até com você. Existem pessoas que, mesmo não sendo parentes nossos de sangue, talvez um irmão, talvez uma pessoa bem próxima da nossa descendência, que não tem o mesmo desprendimento, e nós não temos a mesma abertura de conversar com estas pessoas, como nós temos com algumas pessoas que nós o consideramos como nossos amigos. Nós temos a sinceridade daquela pessoa em nos ouvir e também de compartilhar algumas situações adversas e difíceis, e que talvez aquela pessoa que, claro, sendo um servo de Deus, irá orar, irá interceder por nossas vidas e viverão assim uma comunhão com Deus, assim como viveu Davi e Jonatas, uma amizade sincera, verdadeira
e sempre pautada pela orientação de Deus. O tópico seguinte, amizades que edificam. Subtópico 1, uma amizade que agradou ao Senhor. A verdadeira amizade transcende a esfera pessoal e revela o nosso compromisso com o eterno. Amigos sinceros e transparentes trazem às vidas edificações, firmeza emocional, psicológica e espiritual entre as partes envolvidas. Em Ruth 1,16 diz: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, uma amizade verdadeira, uma amizade sincera será nutrida pela palavra de Deus e principalmente um senso também que vai trazer no coração daquele ou daquela a necessidade de servir. Isso é muito importante para que uma amizade seja duradoura, uma amizade seja realmente sincera e verdadeira. Precisa ser nutrido nos corações a sinceridade, a transparência. Com certeza isso deverá acontecer na vida dos amigos, transparência e sinceridade, mas principalmente a nutrição em seus corações de servirem a Deus, o Deus verdadeiro, e serem tementes e fiéis ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. A amizade agora aqui do texto lido de Ruth 1,16 vai retratar a história de uma nora e de uma sogra, que mesmo aquela nora havia perdido seu esposo, mesmo assim ainda nutria uma amizade sincera com a sua sogra Noemi, assim era Ruth. Ou seja, aquilo que nós vemos hoje na atualidade sendo comentado corriqueiramente entre as pessoas, que sogra e nora não têm uma amizade sincera, e isso é uma coisa que acontece corriqueiramente por pessoas que fazem comentários acerca disso. Nós vemos que pessoas que servem a Deus, elas são diferentes. E a amizade, querido jovem, que nós precisamos nutrir, partirá inicialmente de temor ao Senhor. A sua amizade, ela precisa estar voltada para isso. É claro que você tem amigos que ainda não comungam com a mesma fé, não servem ainda o mesmo Deus, mas nós, como servo de Deus, iremos transmitir essa nossa primeira amizade, uma amizade sobrenatural, que é a nossa amizade com o Espírito de Deus, o nosso amigo fiel que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que tem nos fortalecido, tem nos guiado em todas as adversidades que sobrevêm à nossa vida. O Senhor, através do seu Santo Espírito, tem moldado a nossa vida, tem nos fortalecido, tem intercedido por nós junto ao Pai. Precisamos ter isso em mente. O nosso primeiro e maior amigo sempre será o Senhor. Subtópico 2. A força da amizade verdadeira. Ao longo da vida, vamos estabelecendo muitos contatos e criando vínculos com diversas pessoas. Mas a verdadeira amizade se revela em meio às adversidades e escassez da vida. Nos momentos mais difíceis é que realmente descobrimos os verdadeiros amigos. Em João 15,3 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em João 11,35 o texto diz: Jesus chorou. Ou seja, o nosso verdadeiro amigo é o Senhor, aquele que deu a sua vida para resgatar a minha vida e a sua vida da condenação eterna. O nosso maior amigo continuará sendo o Senhor. E nós vemos no texto aqui de João 11,35, quando Jesus chorou, é porque soube que Lázaro havia morrido. Jesus, enquanto homem nessa terra, também nutria amizades verdadeiras com ali Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Nós vemos o convívio que Jesus tinha com esta família, o desprendimento de estar na casa daquela família. Nós vemos, lendo os textos ali, principalmente dos evangelhos, em João, nós vemos que Jesus ali nutriu uma amizade com aquela família, e aquela família era fortalecida por Deus. Nós vemos
que pela leitura da palavra de Deus, os próprios irmãos de Jesus de sangue ainda não acreditavam em sua missão como filho de Deus nessa terra. E nós vemos que uma família o acolheu. É isso que eu digo para vocês. Nem sempre as pessoas, os nossos parentes, entenderão o nosso chamado e a nossa missão como servos de Deus. Eu e você precisamos sempre nutrir a nossa amizade verdadeira com o Senhor Jesus. Todas as coisas que formos fazer, todas as decisões que iremos tomar, tudo aquilo que formos realizar na nossa vida, nós precisaremos ter essa comunicação direta com o nosso principal amigo, que é o Senhor Jesus. Subtópico 3, o cristão e as amizades. Somos uma média das pessoas com quem andamos. Os cristãos devem ser balizados na hora de firmar amizades e relacionamentos de amizade. Autênticos amigos nos conduzem à presença de Deus e a lugares tranquilos e de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, o nosso ciclo de amizade, os nossos relacionamentos poderão transparecer na nossa vida alguns costumes, alguns posicionamentos que nós tomaremos às vezes consciente e também às vezes de forma inconsciente, tomamos decisões, falamos algo, porque talvez no nosso ciclo de amizade, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós mais comunicamos, vai ficar dentro de nós e em algum momento aquilo vai ser externalizado. Olha, jovem, principalmente para você que é jovem nos dias atuais, a questão da nossa comunicação, a questão das nossas palavras que são proferidas. É muito comum hoje na vida de alguns jovens eles ter gírias em suas bocas, ter palavras muitas vezes obscenas, palavras indecorosas saem de bocas de jovens, porque talvez o seu ciclo de amizade, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho ou mesmo na sua vizinhança, são amizades que não têm nutrido na vida desse jovem e de você. É claro que você é um homem ou uma mulher que teme a Deus, mas eu estou me direcionando de uma certa forma, de uma forma geral em todos os jovens, porque eles têm nutrido amizades que não são amizades verdadeiras, com pessoas que não professam a mesma fé e que não têm um temor a Deus. Ou seja, as suas vidas são regradas pelo seu próprio conhecimento, com aquilo que eles acham que é o correto, e não como eu e você, que trilhamos uma vida de acordo com as orientações da palavra de Deus e que da nossa boca sempre sairá água que seja potável, uma água que não seja salobra, mas nós sempre sairá das nossas bocas palavras que irão edificar, que irão abençoar outras vidas. Então nós precisamos até nessa questão de comunicação ver como está e como estão saindo da nossa boca algumas palavras. O tópico seguinte, amizades virtuais. Subtópico 1, a fragilidade das relações virtuais. Entre os fatores que levam à fragilidade dessas relações, podemos citar ilusão de intimidade, relacionamentos superficiais amorosos, solidão, distanciamento da realidade, frustração com o próprio ser, fraudes e outros males. Os amigos virtuais podem ser insuficientes para algumas necessidades naturais do ser humano. É claro que nós temos amigos que talvez você ou outras pessoas, você que está nos assistindo também, está em um local diferente da sua terra natal e você deixou alguns amigos lá naquele local, naquele estado, naquela cidade, e que você ainda se comunica com essa pessoa ainda pelas redes sociais e tem nutrido uma amizade saudável, talvez é um servo de Deus, uma serva de Deus, eu não sei, pessoas que temem ao Senhor, e você tem continuado com essa amizade, em algumas situações orienta aquela pessoa também te orienta, te dá uma palavra de direção. Então, não quer dizer que todas as amizades virtuais elas sejam danosas, sejam prejudiciais. É claro que, como eu digo sempre, vou aqui retratar para você, a nossa amizade ela precisa ser pautada inicialmente pelo temor ao Senhor. É isso que é importante. Se a pessoa teme a Deus e vai conduzir você e vai nutrir essa amizade de acordo com o conhecimento da palavra de Deus. Mas trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, essas amizades virtuais que as pessoas conhecem outra com poucos dias,
já estão trazendo toda a sua vida, já estão demonstrando todo o seu ser para as pessoas que pouco tempo a conhecem, e isso não é saudável. E isso é um problema quando vemos pessoas nas redes sociais se exporem demais. Isso é muito prejudicial para a vida. Os verdadeiros amigos, é claro, nós teremos aqueles que realmente poderemos contar em todos os momentos, seja na bonança ou seja numa dificuldade, nas adversidades. Nós sempre estaremos com aqueles amigos, mas trazendo aqui para a nossa realidade, acerca desse ponto, as amizades virtuais, elas serão insuficientes em algumas circunstâncias. Um exemplo claro e simples é quando você precisa de um abraço, é quando você precisa ali de um conselho olho a olho, ali no particular, vendo a pessoa, vendo o semblante da pessoa e vendo realmente se aquela pessoa está transparecendo, te ouvir realmente com seriedade e está compactuando também ali com a sua necessidade em te ajudar. Porque muitas vezes você se comunica com pessoas na rede social que dizem que são seus amigos, mas está conversando com você e não está dando credibilidade e nenhuma importância para a situação que você está enfrentando ou vivendo. Nós, antes de qualquer coisa, precisamos comunicar as nossas deficiências e fragilidades ao Senhor, porque Ele tem um poder de nos ajudar, de nos fortalecer e de moldar a nossa vida em conformidade ao seu querer e à sua vontade. As redes sociais, as amizades virtuais, elas serão insuficientes para trazer fortaleza na nossa vida, naquilo que nós mais precisamos e na seriedade das nossas vidas. Subtópico 2, comportamento de rebanho. Também conhecido como efeito manada, no comportamento de rebanho somos levados ou induzidos a negar os nossos pensamentos e intenções para aceitarmos aquilo que é proposto num grupo idealizado pelos manipuladores de opinião. Isso leva os indivíduos incautos e ingênuos a posturas errôneas e prejudiciais à sua própria vida. É isso que acontece na atualidade. O que uma pessoa diz nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação, as pessoas são tendenciosas a acreditar que aquilo é verdadeiro. Nós, como servos de Deus, temos já o nosso balizador. O nosso balizador é a palavra de Deus. O nosso direcionamento, jovem, sempre será a palavra de Deus, não aquilo que nós ouvimos nas redes sociais. E aí isso é muito comum hoje, na nossa atualidade, essa disparidade e também essa polaridade hoje existente no nosso país, na questão política principalmente. Nós vemos que há dois lados. Nós precisamos ter muita cautela com isso, para não nos tornarmos excessivamente idealizadores de costumes e práticas que poderão causar problemas na nossa vida. Nós temos que ter sempre a moderação e sempre no nosso coração e na nossa vida emocional o equilíbrio necessário dentro das nossas amizades, mas também em analisar aquilo que pessoas dizem nas redes sociais e não sermos levados com essa manada, como nós estamos retratando aqui para você, esse efeito manada. O que uma pessoa diz, o restante de todas as pessoas irão seguir. A única palavra que nós deveremos seguir de uma forma cabal é a palavra de Deus. É as orientações de Jesus. Essas sim vão nos conduzir em triunfo e em vitória. Pode até parecer, ao soar nos teus ouvidos, que eu estou dizendo para você, que eu possa ser uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito santa, que talvez não tenha amizade. Eu tenho uma amizade sim. Eu tenho os meus posicionamentos. Nós, como seres sociais, precisamos ter os nossos próprios pensamentos, mas é claro, o nosso pensamento formulado a partir do conhecimento de Deus, a partir do conhecimento das Escrituras. Esse sempre será o nosso manual de conduta e de fé que nós professamos enquanto estivermos aqui nessa terra e nesse plano. Subtópico 3, identidades em crise. Transformações e mudanças culturais, sociais e filosóficas contribuíram e ainda hoje contribuem para a criação de conflitos entre gerações.
falta de diálogo abertos e inteligentes podem causar crises de identidade e contribuem para que os jovens se sintam perdidos e incapazes de interagir positivamente entre grupos ou no seio da família. A identidade do jovem cristão se fortalece a partir da dupla relação, Deus e seus semelhantes. Talvez muitas vezes acontece no seio familiar os pais negligenciarem uma amizade mais aproximada de seus filhos. O cabeça do lar com os filhos e a mãe com as filhas, na orientação de vida. Olha, jovem, você precisa ouvir mais o seu pai. Ainda que seu pai não seja um homem que seja cristão, que não professa a mesma fé que você ainda, mas ele continua sendo uma autoridade sobre você dentro da sua casa. Ouça o seu pai naquilo que realmente é do Senhor. É claro que vai ter algumas orientações que vão até ferir aquilo que nós acreditamos que é o verdadeiro e que é realmente o verdadeiro, a palavra de Deus. Nós não deveremos ter aceitação. Mas lembre-se, seu pai e sua mãe, eles continuam sendo autoridades sobre você. E olha, pai, você cristão ou não, você precisa orientar os seus filhos e nutrir uma amizade sincera, aberta, para que ele não possa talvez querer arranjar e conseguir amizades e orientações que talvez era você que deveria dar a ele. Isso acontece muito na nossa atualidade. Os pais não estão disponíveis para conversar com seus filhos. E isso é algo agravante na vida de uma família. Quando os cabeças de lares não têm um tempo necessário para conversar com seus filhos enquanto estão sobre a sua responsabilidade dentro do seu lar. É um dever nós, paterno, orientar os nossos filhos, mas também termos eles e eles saber que poderão contar conosco, com a nossa amizade, com a nossa orientação, porque certamente um pai e uma mãe só quererão para os seus filhos aquilo que é o melhor. Certamente o filho, você jovem, precisa ter isso em mente. O seu pai e a sua mãe irá sempre te orientar para que você possa triunfar e ser um vitorioso nessa terra. A conclusão da revista vai nos dizer: o maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus. O Mestre deu a sua vida para nos salvar e nos desafios da vida jamais nos desampara. Ao longo dos evangelhos somos agraciados com exemplos maravilhosos deixados por Jesus acerca da verdadeira amizade. Sigamos tais exemplos e sejamos a todo tempo amigos edificantes e canais da bênção na vida dos que conosco caminham. E é isso, nós precisamos sempre ter como exemplo de verdadeiro amigo o Senhor Jesus. Se fizermos assim e se nutrirmos a nossa amizade inicialmente com o Senhor Jesus, as nossas amizades, as nossas escolhas enquanto relacionamentos de amizade serão certeiras. Nós saberemos escolher verdadeiramente os nossos amigos com a orientação de Deus, porque eu e você não temos o poder de saber o que está dentro das pessoas quando nós começamos a criar laços de amizade e relacionamentos com pessoas. Nós precisaremos sempre da orientação de Deus e do discernimento espiritual, advindo do Espírito de Deus na nossa vida, para que tenhamos sempre na nossa vida, as escolhas corretas com as nossas amizades. Assim como Davi e Jonatas, assim como Jesus, Marta, Maria e Lázaro e outras amizades descritas na palavra de Deus, eu e você precisamos da ajuda de Deus para escolhermos as nossas verdadeiras amizades, os nossos verdadeiros amigos e amigas. Que Deus continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima aula.